Eu quero agradecer a Deus as oportunidades que nós temos de nos reunir na casa do Senhor. Agradecer especialmente aos nossos irmãos que estão presentes, saudando-os todos na graça, na bondade, na misericórdia do Senhor. E agradecendo também aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. A gente não vê mais a câmera aqui porque ela está lá em cima, né? Mas estamos gravando todo o culto, estamos passando para alguns irmãos longe de nós que não podem comparecer aqui. E assim nós temos cumprido o ID do Senhor também dessa forma. Temos sido abençoados pelo Senhor e é nessa convicção que eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao versículo 11. Reverendo Zaqueu trouxe o capítulo 4 no domingo passado e hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Hebreus, em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. Esperando que os irmãos consigam abrir as suas Bíblias. Primeiro Pedro 5, de 5 a 11. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma palavra extremamente poderosa a um povo sofredor, né? Pedro não está escrevendo essa carta a irmãos afortunados. Ele está fazendo essa carta, ele está escrevendo essa carta aos irmãos que estão na dispersão, que foram mandados embora, que foram tirados de suas casas. E é um texto extremamente forte para nós, porque, mesmo falando aqueles irmãos naquela situação, fala-nos também hoje, nas nossas situações diárias, naquilo que a gente passa. Porque o chamado de Deus para nós é viver uma vida extraordinária. Você pode pensar, mas pastor, a minha vida não é extraordinária, minha vida tem tanto problema, tem tanta dificuldade. Mas o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus ao seu povo, o amor de Deus por nós, a companhia de Deus conosco, a proteção de Deus, a graça de Deus que é derramada poderosamente sobre nós, a misericórdia que se renova cada manhã, não tem outro motivo a não ser que nós possamos e consigamos viver uma vida extraordinária. Nós precisamos aprender a ter uma vida extraordinária apesar dos desafios diários. Essa é uma luta para nós, porque nos parece que, segundo o mundo, fica muito difícil viver uma vida extraordinária quando nós passamos por tantas tribulações, por tantos problemas, por tantas tentações, vivendo num mundo complexo, um mundo complicado, um mundo cheio de desafios, um mundo que desafia a nossa fé, que não crê no nosso Deus. Então é difícil para nós olharmos para a nossa própria vida, olharmos para quem somos, e dizer eu posso e eu quero, e Deus quer que eu viva uma vida extraordinária. Não é assim? Há uma história de um homem que ele observa uma lagarta se fechando no seu casulo. Essa lagarta, ela se fecha, ela tece um casulo em volta dela, e quando ela está tentando sair do seu casulo, esse homem vem e abre o casulo para ajudá-la, essa larva,
que está se transformando numa borboleta para que ela possa voar. E o que acontece é o que nós sabemos. Se você fizer isso, ela jamais vai voar. Ela precisa dos desafios, ela precisa vencer aquela teia que ela mesma teceu. Ela precisa ser vencedora para poder passar por todas as dificuldades daquele casulo e alçar voo. E o homem então espera que ela voe, mas como ele ajudou aquela lagarta a sair, como ele a livrou de todos os desafios, de todos os problemas que ela iria enfrentar, de toda a força que ela teria que empreender para que ela pudesse se desenvolver as suas asas e bater asas e voar, ele tirou dela a condição de ela realmente vencer e realmente poder voar livremente no espaço. É uma história antiga. Quem contou essa história foi Motier, há muitos anos atrás. Ele observou essa história e ele viu que aquela lagarta, livre de todos os impedimentos que eram naturais para que ela voasse, ela definitivamente ficou aleijada para o resto da sua vida, ela não conseguiu voar e perdeu a sua vida assim. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que há uma força em nós, há o amor de Deus em nós, que faz com que a gente vença as lutas do nosso dia a dia. Viver uma vida extraordinária é exatamente isso, é lutar contra os empecilhos que Deus muitas vezes não tira de nós para nos ensinar a caminhar, para que nós possamos caminhar. E muitos de nós, com certeza, se Deus tirasse todos os desafios, todos os laços, todas as dores, todas as dificuldades, talvez nós não conseguíssemos fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é cuidar da nossa própria vida, viver uma vida extraordinária. Eu quero fazer uma pergunta e você vai guardar isso. Como você tem vivido o seu tempo? Quais têm sido os desafios que às vezes fazem com que você esmoreça, com que você baixe a guarda, com que você desanime, com que você olhe para as coisas e diz, não tem sentido, não vale a pena. Hoje, nessa noite, eu quero, através da ministração dessa palavra, a partir do compartilhar da palavra de Deus, estimular você, apesar dos desafios que você tem amanhã, segunda-feira ou toda a semana, viver uma vida extraordinária na presença de Deus, porque foi para isso que Ele salvou você. Ele não salvou você para você baixar a cabeça, desanimar, não conseguir dar os seus passos, ficar murmurando o tempo todo contra os desafios e contra as lutas que, infelizmente, se abatem contra cada um de nós em todo o tempo. O chamado de Cristo é que os cristãos vivam essa vida extraordinária, embora ele contrarie as nossas vontades pessoais. Em alguns textos bíblicos, os cristãos são chamados a viver de forma cristã, dando testemunho da palavra, dando testemunho de Deus, mesmo quando eles sofrem pesada opressão. Nós vemos na história da igreja, nos momentos em que a igreja viveu muitas dificuldades, os cristãos vivendo uma vida muito difícil, mas mesmo assim, dando um grande testemunho da ação de Deus na vida deles. Os cristãos que recebem essa carta de Pedro, eles não são exceção. Muito pelo contrário, eles estão vivendo um período de grandes perseguições, afastamento das suas pátrias, famílias, bens, são irmãos na fé, eleitos por Deus, estão em um processo de santificação, foram dispersos por vários lugares, são forasteiros sem uma pátria. E quando a gente olha Pedro escrevendo para esses irmãos, talvez você possa trazer essa carta para você, porque também nós sofremos, talvez não as mesmas perseguições, mas somos também um povo eleito, nós também estamos em processo de santificação, também somos forasteiros nesse mundo tenebroso, não somos daqui, não somos daqui. Não se apegue muito a esse mundo, você não ficará aqui, você não é daqui. E se você se apegar muito a esse mundo, é possível que você não consiga viver uma vida extraordinária, porque você vai viver o pior que você poderia escolher. O texto sobre o qual nós vamos meditar pertence ao último capítulo dessa primeira carta do apóstolo, chama aquele povo a depender totalmente de Deus, vivendo então essa vida que eu te chamo a viver, a partir de agora, uma vida extraordinária. Meu desejo é trazer aos irmãos a compreensão de algumas virtudes que podem nos fazer viver essa vida exponencial. Virtudes que são dons de Deus, que nos podem conduzir a experimentar o melhor de Deus.
É interessante que a promessa de Deus é: se você fizer tudo certo, se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E eu tenho a impressão que muitos de nós não temos comido essa comida maravilhosa que Deus prometeu para nós. Os dons, esses dons, essas virtudes, não nos transformarão em superiores aos outros, mas vão nos colocar certamente no centro da vontade do Senhor. E o meu desejo é que, se não estivermos vivendo isso, se você, meu irmão, minha irmã, não está vivendo esse maravilhoso mover do Espírito, essa maravilhosa ação de Deus na sua vida, se você não estiver vivendo isso, é que você e eu busquemos sabedoria que vem do alto, para nós compreendermos a vontade de Deus para cada um de nós. A igreja precisa sempre estar reciclando o seu conhecimento. O mundo, o tempo, tem apresentado muitas novidades, e a igreja não tem reciclado o seu conhecimento. A igreja tem acompanhado essa mudança do mundo e tem se adaptado a ele, e tem esquecido os fundamentos da sua fé, tem esquecido em muitas atitudes, em muitas coisas, tem esquecido quem somos, o que fazemos aqui, por que o Senhor nos escolheu para vivermos assim. O fato é que o homem tem buscado, não a vontade plena de Deus, mas tem buscado fazer muito a sua própria vontade. Mateus capítulo 5 nos fala das virtudes que podem fazer alguém ser bem-aventurado. Mateus capítulo 5, Jesus está começando o Sermão do Monte, e ele vai falar a respeito de atitudes, de dons que Deus nos dá, que podem fazer com que a gente viva mais feliz, bem-aventurado. Espírito humilde, sofrimento pacífico, mansidão, misericórdia, coração limpo, pacificação, perseguição por causa de Jesus. Gálatas 5:22 nos mostra o fruto do Espírito na pessoa convertida. Então são virtudes que Deus nos dá. Quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele desafia aqueles irmãos e nos desafia a pensar, mas principalmente a agir de acordo com aquilo que nós aprendemos de Jesus, não uma casca de religião, não um vazio de palavras que não aquecem o coração, porque Deus não está procurando quem nunca falha. O grande problema é que a gente acha que Deus está procurando aquele que não falha nunca, mas Deus está procurando, e Ele tem procurado, e Ele tem encontrado aquele que se submete a uma transformação gerada por seu Espírito, aquele que se consegue, através da força que Deus supre, levantar-se e caminhar de cabeça erguida. Deus não está procurando alguém que nunca falha. Às vezes a gente acha que a nossa obrigação é nunca falhar. Quem dera nós pudéssemos fazer isso. Quem dera fôssemos capazes de nunca falhar. Mas Deus nos conhece. Ele sabe das nossas falhas. Então ele está procurando aquele que, apesar das falhas, consegue levantar a sua cabeça e caminhar com ele. A verdadeira vida espiritual, meus irmãos, requer muita maturidade. Maturidade espiritual, vontade deliberada de andar nos caminhos do Senhor. É essa vontade deliberada, decisão que nós fazemos de caminhar com o Senhor, de andar, de melhorar a nossa vida espiritual e andarmos com o Senhor, é que faz com que nós sejamos reconhecidamente, que nos destaca no meio dessa geração confusa, dessa geração doente. O grande problema é que muitos crentes hoje estão doentes. E precisam levantar suas cabeças, porque o que Deus tem para ele não se compara com aquilo que Deus tem para as outras pessoas. O que Deus tem para aquele que crê nele, para aquele que anda com ele, é diferenciado. É uma vida maravilhosa, apesar das doenças, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar de tantas coisas, a vida com Deus vale a pena ser vivida. Quais então são as virtudes que podem fazer com que você viva uma vida extraordinária diante de Deus? E eu quero que você hoje, nessa noite, saia daqui para viver uma vida extraordinária com Deus. Modificado, transformado, com um caráter renovado em Deus, com a sua esperança renovada, com o olhar mudado, para parar de reclamar tanto, de buscar tanto em coisas que não te satisfazem, que não vão fazer de você uma pessoa melhor. Hoje é um dia em que nós celebramos ceia do Senhor, em que nós celebramos a comunhão principal com Deus.
quando nós celebramos o Espírito Santo em nós, através da morte e ressurreição do nosso Rei. É um dia de mudar a nossa perspectiva de vida. E você precisa fazer isso. E eu te chamo para algumas atitudes que podem te ajudar a fazer isso. A primeira atitude é que nós tenhamos uma humildade verdadeira e incontestável. O apóstolo diz, olha, submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilhem, sejam mais humildes, deixem o orgulho de lado. É isso que ele está dizendo. Não adianta você se revoltar e achar que você pode vencer dessa forma. Você vence quando você é humilde. Hoje nós vimos de manhã, Gutierrez trouxe para nós uma mensagem de João, quando Jesus retira a sua vestimenta superior, cinge-se com uma toalha e lava os pés dos discípulos. E ele pergunta, vocês sabem o que eu fiz com vocês? Eu mostrei a vocês que aquele que serve é muito maior do que qualquer outro. Vocês estão me chamando de mestre e de senhor, e eu verdadeiramente sou. Mas eu me humilho, porque a humilhação maior ele deixou na glória para vir e morrer no meu e no seu lugar. Então aprenda, querido, deixa o orgulho, quebranta-se. O que nós precisamos aprender é que essa humildade pode transformar a nossa vida, porque com orgulho nós somos ressentidos. Com orgulho, com a mágoa que às vezes ocupa o nosso coração, nós ficamos ressentidos dos outros, daquilo que não fizeram para nós, daquilo que deixaram de fazer, daquilo que eu não consegui perceber. E aí eu perco o melhor de Deus, que é olhar e dizer, graças ao Senhor, eu posso suportar, eu posso passar por isso. O que Deus espera dos eleitos não é a humildade para ser vista. Aquela modéstia disfarçada, para que os homens vejam. A humildade verdadeira, queridos, nasce do reconhecimento da soberania de Deus. Quando nós entendemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre nós. Quando nós reconhecemos quem nós somos diante da grandeza do Senhor. Quando nós reconhecemos isso e dissemos, nós somos eleitos do Senhor, nós dobramos o joelho, não por religiosidade, não por religião, mas dobramos o joelho pela compreensão da sua profunda, absoluta dependência do nosso Deus. É quando nós olhamos para Deus e olhamos para nós, nós reconhecemos que nós dependemos dEle, que sem Ele nós nada podemos. É assim que a gente vive uma vida extraordinária, quando nós olhamos para Deus e dizemos, Deus cuida da minha vida, porque eu sou incapaz, eu me declaro, eu me reconheço incapaz de viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Você já teve que se humilhar de alguma forma? Eu creio que cada um de nós já tivemos os nossos momentos de humilhação. Você já passou por esse tipo de prova? Como é que você se sentiu? Foi difícil, não foi? Eu passei por isso também. Passei por muita humilhação na minha vida. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus se colocou como símbolo de humildade a ser seguido. Ele esclareceu que a humildade dá descanso ao coração e paz para a alma. Olha que vantagem que você tem se você, de repente, dizer, Deus, eu troco hoje, agora. Se você tomar essa decisão no seu coração e verdadeiramente tomar essa decisão mesmo, e a partir de agora, de hoje, você decidir colocar a sua vida diante do Senhor, dizer, Senhor, eu agora quero que o Senhor me ensine, que o Senhor me dê paz ao coração, que o Senhor me faça compreender a absoluta soberania do Senhor, para mim não ser tão ansioso, para mim não ser uma pessoa que reclama de tudo, para mim aprender a ser uma pessoa que ama o Senhor acima de amar-se a si mesmo. Apóstolo Pedro aqui convida os irmãos da dispersão a adotarem definitivamente a humildade diante do Senhor, para que eles sejam elevados entre os homens. Queridos, aquilo que a gente busca, a gente consegue com humildade. Não custa ser humilde. Custa mais ser orgulhoso. Ser orgulhoso transforma o homem em uma pedra. Tira de nós o coração de carne que o Senhor colocou para que nós crescêssemos nele. Faz o inverso daquilo que Joel ensina. Tira de nós o coração de carne, coloca um coração de pedra, e a gente olha para o outro e fala, comigo não. Comigo não. Eu tenho razão.
Na realidade, a gente não ganha nada com isso. Nada, nada. A gente perde a essência da graça, da misericórdia, da humildade de Jesus. Tudo que ele narrou naquela cruz para nos dar, a gente perde. Porque a gente muda o ensinamento. Mateus capítulo 5, versículo 3, ele revela o reino dos céus. O reino dos céus é propriedade de quem? É propriedade dos humildes de espírito. Quantos crentes ficam à espera do aplauso, da exaltação humana, do reconhecimento? A humildade incontestável nos coloca no lugar certo, querido. Nos coloca no lugar que Deus quer que a gente viva. A gente reconhece que tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, vem do Senhor. E é isso que o Senhor nos ensina nessa noite. A aprendermos a ser como Jesus, humildes. Entendendo que aquele que foi Senhor, aquele que é Senhor, aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas, aquele que não precisa de nada nem de ninguém, aquele que respira por si mesmo, cujo fôlego de vida não pode ser tirado, que não tem início nem fim de dias, se humilhou, se ofereceu para morrer na cruz como um anátema, como um bandido, para que os bandidos tivessem vida. A gente precisa entender que tudo que somos vem do Senhor, tudo é dom de Deus, é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Mas além da humildade, há algo aqui também, uma outra virtude que você precisa aprender a ter, que é uma fidelidade a toda prova. Se você precisa ser humilde, você também precisa ser fiel. E às vezes a fidelidade é adquirida nos momentos mais difíceis da vida. Quando nós estamos no baixo mesmo, quando nós estamos numa situação de não entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós podemos olhar para o alto e dizer, Senhor, eu continuo sendo fiel ao Senhor. Talvez a gente reconheça isso nos momentos mais complicados da nossa vida. Há pessoas que são fiéis a Deus em determinadas circunstâncias. Mas esse não é o ensinamento da palavra de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 10, diz assim, fiel no pouco, fiel no muito, injusto no pouco, injusto no muito. Quando a gente fala em fidelidade, grande parte das pessoas pensa que a gente está falando apenas no aspecto financeiro, de você entregar seus dízimos, de você entregar as suas ofertas. É também uma forma de fidelidade ao Senhor. Mas não é sobre isso que eu estou falando. A igreja desse século ela está ensinando a fidelidade da troca. Eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Em compensação, Deus supre tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso. Deus me dá muito mais. Deus me dá a 30%, 60%, 100%. E às vezes, quando a gente fala a respeito de fidelidade, o que vem à mente das pessoas, em primeiro lugar, é o pastor está falando sobre dinheiro. O pastor aqui não está falando sobre dinheiro. Está falando da fidelidade das pequenas coisas. A fidelidade a toda prova envolve todos os aspectos do nosso relacionamento com Deus, inclusive financeiro. E essa prioritariamente não deve existir apenas em função de respostas positivas por parte do Senhor. Não é só porque o Senhor nos abençoa que nós somos fiéis. Às vezes nós negociamos a nossa fidelidade a Deus por um preço muito baixo. Abrimos mão de princípios que são eternos. Questionamos a validade da palavra de Deus, silenciamos a respeito da nossa fé por causa de rejeição. Deus não procura por pessoas que sirvam a Ele apenas quando me interessa às pessoas. Deus procura aquela fidelidade que não pode ser discutida. Que a gente olha e diz, realmente essa pessoa é fiel. Ela é medida por causa das nossas escolhas diárias. A nossa fidelidade é medida nas nossas escolhas diárias. Nós somos fiéis no casamento, mesmo que a paixão diminua. Mesmo que haja dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós tenhamos lutas para passar. Se somos fiéis lá, Deus claramente entende a nossa fidelidade como expressão de fé. Porque foi Ele que criou. E se eu sou fiel naquilo que Ele me disse, eu posso entender que o Senhor está me aprovando nessa minha fidelidade, embora eu tenha que enfrentar desafios. Eu sou fiel na minha igreja local, mesmo quando a igreja é imperfeita, mesmo quando eu acho que está tudo errado,
mesmo quando eu acho que a igreja não está caminhando bem, mesmo quando eu acho que a igreja podia fazer melhor, que ela podia ser melhor, que ela podia ter um louvor melhor, que ela podia ter um pastor melhor. Eu preciso ser fiel à igreja do Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo e eu sou parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que ser fiel à minha igreja. A gente é fiel nos menores compromissos, mesmo quando a gente tem opção melhor. Eu sou fiel quando eu dou a minha palavra a alguém de que vou fazer. Mesmo que apareça uma vantagem muito grande de outro lado, eu já dei a minha palavra. E eu sou fiel nas minhas decisões. É isso que a palavra de Deus quer dizer quando a palavra de Deus nos ensina sim, sim, não, não seja a sua palavra. Eu sou fiel nas finanças, mesmo quando eu estou em dificuldade. Sou fiel. Eu sou fiel na constância espiritual, não sou apenas um crente de final de semana, de domingo. Eu sou fiel ao Senhor na minha casa, nas minhas leituras bíblicas, nas minhas orações, nos eventos que a igreja promove. Eu sou fiel, eu vou, porque eu sei que eu tenho um encontro marcado com o Senhor lá. E o Senhor me chama, o Senhor me desafia cada dia a ser fiel a Ele. Eu sou infiel ao Senhor quando eu deixo algo importantíssimo, que é um culto ao Senhor, uma escola dominical, para sair, para passear, e quando eu posso ir à igreja. E eu sou fiel quando eu abro mão de todas as coisas, para dizer, hoje é o dia do Senhor. Hoje não tem conversa. Hoje eu estou a serviço do meu rei. É o dia dele. Não é o meu dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nos convida a sermos fiéis até a morte para merecer a coroa da vida. Imagine então, aí você diz assim, eu sou fiel, eu entrego o meu dízimo. Perfeito, você está sendo fiel nas suas finanças. Mas você não é fiel na sua casa. Você não é fiel ao seu esposo, você não é fiel ao seu marido, você não é fiel aos seus filhos, aos seus pais. Você não é fiel à igreja. Você comparece pouco e você acha que porque você entregou o dízimo, Deus se agradou de você. Fidelidade inabalável envolve custo. Se você quer ser fiel, e se você decidir, a partir de hoje, além de ser uma pessoa mais humilde do que você já é, e humildade verdadeira, não a disfarçada, e se você quer ter uma fidelidade a toda prova, então você precisa olhar para Daniel na cova dos leões. Sabia que ia para a cova dos leões. A lei estava pronta. Ele sabia que ia para aquela cova. Sabia que ia para lá. E ele não sabia que o Senhor ia fechar a boca dos leões, não. Ele foi para a cova como sinal da fidelidade dele. Os amigos de Daniel na fornalha acesa. Quando o rei diz a eles, olha, se vocês se dobrarem e diante de mim ou diante da estátua e vocês adorarem, vocês serão salvos, vocês não passarão pela fornalha. Ele diz assim, quanto a isso, não tem discussão. Quanto à infidelidade, não tem discussão. O crente precisa ser assim, quanto à infidelidade, não tem discussão. Não há possibilidade de recuo. Quanto à infidelidade, essa eu não aceito nunca. É preciso que a gente seja mais assertivo quando a gente está falando sobre fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, nos conta a história da viúva pobre, que foi mais fiel do que todos os outros, que deram de tudo, porque ela entregou. Não é apenas porque o dinheirinho é pequeno, não, era tudo que ela tinha. Porque ela entregou o coração para Jesus. É porque ela entregou tudo. Ela foi fiel, não é por causa do dinheiro. E a gente precisa entender que a gente não é só fiel por causa de entregar os dízimos ao Senhor. Fazem parte da nossa história, fazem parte daquilo que Deus nos dá para continuarmos a obra do Senhor. Mas isso, essa fidelidade precisa ser maior, entregando o nosso coração para o Senhor. Mas tem uma terceira e última qualidade, virtude, que hoje eu chamo você, para que você coloque como firmeza no seu coração. Se você colocar hoje essas três qualidades, essas três virtudes, para guiarem a sua vida,
você pode ter certeza que você vai viver uma vida extraordinária. Porque se você tiver humildade suficiente para entender a sua posição hoje, que você não é o melhor dos melhores, que você não recebe elogios maiores do que os outros, que você não se preocupa se alguém tem mais que você, se você consegue viver com o que você tem, se você consegue ser feliz com o lar que você tem, se você consegue fazer dos seus relacionamentos que valem a pena viver, se você conseguir ser fiel a Deus e a você mesmo, então você vai viver uma vida extraordinária. E a terceira qualidade, o terceiro desafio para a sua vida hoje é o amor. Ágape, o amor de sacrifício. Hoje nós celebramos o amor de sacrifício. É o amor pelo qual Cristo entregou a sua vida. Deus é a fonte do amor verdadeiro. Escolher o bem dos outros acima das vantagens pessoais, abrir mão de direito para servir, perdoar quando seria mais fácil guardar ressentimento, isso é viver o amor de sacrifício. É quando você olha para você e fala, eu não mereço, mas Deus me entregou para viver isso e eu vou viver em nome de Jesus. Eu vou entregar isso como um sacrifício a Deus. Você pode viver uma vida extraordinária e mesmo diante de todos os desafios, de todas as lutas, de todas as situações difíceis que você passar, a gente pode saber que abrirá um sorriso nos lábios, porque nós estaremos juntos, o Senhor estará conosco, Jesus abraçará cada um de nós quando nós tomarmos esses tipos de decisões na nossa vida. João capítulo 15, versículo 13, Jesus deu a vida em favor dos escolhidos e ele fez isso de forma consciente, de forma deliberada. Jesus decidiu amar e nós precisamos decidir amar. Precisamos decidir amar os nossos semelhantes. Precisamos decidir amar os nossos inimigos. Precisamos aprender a amar a nós mesmos. Porque mesmo que o Senhor diga, olha, ame aos outros como a ti mesmo, tem gente que não consegue amar os outros porque não ama a si mesmo. O grande problema das pessoas, elas não aprenderam a se amar. Elas não aprenderam a ter uma vida excepcional diante de Deus. Elas não aprenderam a vivenciar o grande amor de Deus, a grande oportunidade que Deus abriu quando você nasceu e quando Jesus abraçou você e disse, vem filho, vem viver uma vida que vale a pena. Você não pode sair daqui sem pensar assim. Você não pode ir embora. Se for preciso, a gente fica até meia-noite, não tem problema. Mas você não pode sair daqui sem entender que esse grande amor de Jesus, que se entregou na cruz, é um amor que nos desafia, é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor de entrega. Você não teria coragem de entregar a sua vida pelo seu filho? Talvez você tivesse. Não foi experimentado a tal como Abraão foi. Né? Você ainda não foi experimentado a esse ponto. Mas a gente faz tudo pelos filhos, não faz? A gente faz tudo. A gente ama. E a gente ama com amor que não se explica. Porque o retorno sempre é muito pequeno. Filho é difícil, filho não é fácil. Mas a gente ama. E a gente passa por cima de tanta coisa por causa desse amor. O grande problema é quando é o outro. O grande problema é quando é alguém que eu não conheço. Quando é alguém que está passando por situações difíceis, eu tenho possibilidade de ajudar e eu não ajudo. Eu olho, passo e largo. Deixa para lá, não é comigo. Vai atrasar o que eu tenho que fazer. Vai custar tempo na minha agenda. Vai custar tempo no meu dinheiro. Vai custar finanças. Vai atrapalhar meu mês. E aí a gente faz de conta que não viu. Que amor é esse? Que crente sou eu? Que amo a Deus sobre todas as coisas e os outros como a mim mesmo. Será que eu me amo desse jeito? Eu posso olhar no espelho e falar assim, vou te largar de lado, viu, meu filho? Eu não quero nada com você. Você não vale nada. Você está com problema, você fica lá e eu vou seguir a minha vida aqui. Não, a gente ama a gente. O amor que Deus espera de nós é um amor produtivo. Um amor que fala pouco e faz muito. Não é um amor que fala demais e não age de forma alguma. É um amor que reflita o caráter de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18,
O apóstolo nos ensina que Cristo se sacrificou e nós também devemos nos sacrificar em favor dos irmãos, que se virmos alguém em necessidade, podendo não acudirmos, o amor de Deus não está em nós e que devemos amar não de língua, mas de fato e de verdade. Amor de fato e de verdade. É isso que é a igreja. É isso que é um corpo. Quando a mão ama a outra mão. Quando um braço ama outro braço. Quando uma perna ama a outra perna. Quando um braço não prejudica o outro braço. Quando um olho não fere o outro olho. Isso é igreja. Isso é amor verdadeiro de Deus em nós. E se você quer viver uma vida extraordinária, com potencial exponencial, você precisa amar com amor e sacrifício. Você precisa entender que aqui não há nada que foi feito para te agradar. A palavra não é para te agradar, é para te desafiar, é para exortar, para edificar, mas não é para te agradar. Louvor não é para te agradar, embora te agrade. Porque louvar a Deus faz parte da nossa essência. Embora a palavra também te agrade, porque a palavra de Deus faz parte da nossa essência. Mas prioritariamente, tanto a palavra, quanto o louvor, quanto tudo que nós fazemos aqui, qualquer evento que nós façamos, foram determinados por Deus para que Ele seja glorificado. O amor que Deus espera de nós é um amor produtivo, que fala muito pouco, mas que faz muito. Nós também devemos nos sacrificar em favor dos irmãos. Precisamos olhar para os outros, porque esse amor se revela nas pequenas e nas grandes decisões que a gente tem todos os dias. Nós temos a oportunidade de amar as pessoas todos os dias. Todos os dias Deus abre uma porta, uma experiência nova, uma possibilidade nova de olhar para a grandeza de Deus e poder ajudar alguém. Todos os dias Deus abre essa porta. E quantas vezes a gente passa o mês inteiro passando na frente da porta e não consegue abrir a porta da bondade do coração para servir as pessoas como Cristo fez. É cuidar do doente na madrugada. Você sabe como é que isso é fácil? Você sabe como é difícil cuidar de uma pessoa doente na madrugada? Mesmo quando você está exausto. Você está cansado. É abrir seu coração, sua casa para as pessoas de fora. É perdoar quem te magoou muito. Você só ama com amor e sacrifício quando você olha, você foi esmagado pelo peso da maldade que fizeram com você. Mas você olha e fala, eu perdoo. Eu não quero essa mágoa no meu coração crescendo e me transformando em algo que Deus não preparou para mim. Eu não quero viver essa vida. Estava na igreja de Campinas e eu conheci uma pessoa, há alguns anos, foi membro da igreja minha, onde eu pastoreava. E essa pessoa era um militar bombeiro. E já aposentado. Já estava aposentado já há algum tempo. E ele teve algumas dificuldades com uma senhora, uma mulher, e ele precisava que fosse feito um processo, que eu trabalhasse com ele numa ação, no fórum. Mas ele não perdoa. Nós ganhamos a ação. Ganhamos em primeira e segunda instância, e eu deixei a ação para, olha, eu estou encerrando minha carreira, você fique aí, estou tranquilo, eu encerrei minha carreira, eu não vou mais trabalhar como advogado. Então agora você pode, a sua filha formou, você pega para sua filha, o processo não tem mais o que fazer, já está tudo pronto, já ganhamos o processo. Realmente a mulher tinha feito. Encontrei com ele em Campinas ontem, no culto do início das federações, de SAF, de UPH. Ele virou e falou assim, pastor, agora minha filha terminou o processo, agora eu vou entrar contra aquela mulher, porque ela vai ver o que ela vai ter para ela. Por que ela mentiu contra mim? Eu falei assim, larga disso. Pelo amor de Deus, esquece. Porque é rancor, é rancoroso. Porque às vezes, irmãos, nós somos rancorosos. A gente não gosta de admitir, não, mas às vezes a gente é rancoroso. Ele tem rancor, porque a mulher, ela perturbou minha vida, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei assim, mas você ganhou o processo.
Encerrou, o juiz reconheceu que você era inocente, que você não devia nada. Esquece. Mas ele, até a hora que eu saí de lá, ele me perturbou pelo menos uns 40 minutos. Jovita viu? Jovita falou, não é possível que ele ainda está falando sobre isso. Tem certeza que ele não falou nada para mim, mas eu tenho certeza que não é possível que ele ainda está falando sobre isso. Ele me perturbou uns 40 minutos sentado do meu lado. E aí, quando eu saí, ele falou assim, pois é, pastor. Mas ela precisa saber o tanto que é difícil. Eu falei assim, ela já sabe, ela perdeu o processo. Então, o senhor acha que eu devo largar isso para lá? Olha a pergunta. Eu falei assim, não, eu não acho, não, eu tenho certeza. Larga isso para lá, rapaz. Vai viver sua vida, você não é crente. Você não é uma pessoa que perdoa. Irmãos, é sacrifício. Perdoar é um sacrifício. Perdoar não é fácil. Mas nós precisamos aprender a perdoar. A gente precisa aprender a contribuir com quem precisa. É tanta coisa que a gente precisa mudar. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 45 nos diz que amar um amigo é fácil, mas a quem nos faz ou nos deseja o mal é difícil, se não houver uma transformação do coração, uma transformação real. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que só é possível amar assim quando o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmão, ore para Deus, o Espírito Santo derramar no seu coração esse amor que não tem preço. Esse amor que te desafia a vencer você mesmo, a vencer o seu orgulho, vencer a sua maldade de coração, a vencer tudo aquilo que você precisa vencer, porque você pode viver uma vida maravilhosa com Deus. Você pode viver uma vida sem esse tanto de coisa que você está carregando. O padrão do amor de Deus é alto. Mas a gente é chamado a refletir esse amor no nosso viver diário. O mundo seria transformado se nós aprendêssemos, se nós apresentássemos esse amor para as nossas famílias, para a nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, para os parentes. Apresente esse amor. Apresente essa humildade. Apresente essa fidelidade na sua vida. E você vai viver uma vida extraordinária. Uma vida superlativa. Embora Deus não está dizendo que você vai ficar rico. Deus não está dizendo que você vai viver o melhor dos mundos. Deus não está dizendo que por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor de sacrifício, por causa da sua humildade, você vai receber de Deus fortunas que vão encher o seu coração. Não é isso que Deus está dizendo para você. Está dizendo que você pode, se você convencer o seu espírito a viver isso, com certeza não há nada melhor para você fazer a partir de amanhã. Como é que está o amor no seu coração? Você ama as pessoas quando é fácil, ou você se abre para pessoas difíceis também? Ou o seu amor consiste somente de palavra e promessa que nunca se cumpre? É preciso fazer essa reflexão. Eu tenho sido humilde mesmo diante de Deus. A minha humildade é verdadeira ou ela é relativa? A minha humildade supera as dificuldades que eu estou enfrentando? A minha fidelidade a Deus envolve tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu sou? O amor que eu apresento é um amor de sacrifício, que pode sofrer dano, que pode sofrer perda, como esses irmãos tinham perdido tudo. Eu já quero ir concluindo, fazer algumas aplicações. Como cultivar, então? Pastor, você está dizendo que esses 3 desafios, que essas 3 virtudes, estando em nosso coração, a gente vai ter uma vida exponencial, uma vida especial, uma vida extraordinária diante de Deus. Como é que eu faço para isso? Irmãos, a verdadeira humildade, incontestável, fidelidade a toda prova e amor sacrificial, você pode viver isso? Quando você olha para Cristo, Ele é a humildade em pessoa. Ele diz, eu sou humilde de coração, me imitem. Quando você olha para Cristo, Ele diz, eu sou fiel. Quando você olha para Cristo, Ele diz, eu amo com amor e sacrifício. Então, quando você se transforma numa pessoa que tem humildade verdadeira e real. Quando você mostra essa capacidade de ser fiel. E quando você realmente adquire, coloca no seu coração e executa esse amor sacrificial, você está imitando a Jesus. Cristo é tudo isso. Ele não chamou você para ser outra coisa. Ele está chamando a igreja hoje para acordar e viver a imagem e semelhança dele.
Isso é voltar à imagem e semelhança do nosso Cristo. É o que nós somos chamados para fazer a partir de hoje, a partir de agora. É preciso que você ore, coloque no seu coração agora. Deus, me dê essa humildade verdadeira e incontestável. Me dê essa fidelidade a toda prova. Me põe no coração esse amor de sacrifício, para que eu entenda o que eu preciso fazer para viver a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações para você, que são aplicações que você deve aproveitar para a sua vida e colocar diante do Senhor essa decisão. A prática não é conquistada do dia para a noite. Ela não se acha em livros. Ela não é parte de um momento emotivo. Eu não quero emocionar você. Todas essas qualidades, todos esses desafios de Deus para nós precisam ser cultivados, precisam ser encharcados pela oração. A oração da fé precisa ser fortalecido pela palavra de Deus, ou você não vai conseguir. E eu, como aplicação, quero te dar alguns passos necessários para você conseguir colocar isso em ordem e exercitar esses dons. Primeiro, reconheça a sua dependência de Deus. João 15:5 ensina que sem Cristo nós nada podemos fazer. Então aprenda isso definitivamente. Sem Cristo, nada que você faz presta. Se Cristo não estiver envolvido naquilo que você faz, aquilo que você faz não tem valor algum. Não tem relação com a eternidade. Tem relação com aqui e agora. Tem relação com a sua vida aqui. Mas não tem relação com a eternidade. Aprenda que sem Cristo, nada do que tem valor pode ser feito. Deus é soberano. Nós somos dependentes dele. Enquanto você não entender a sua dependência de Deus, você vai claudicar, você vai tropeçar nesses desafios. Você precisa partir para uma prática constante e consciente. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que alimento sólido é para adultos. E a prática nos ensina a discernir o bem do mal. Então é prática, constante. Você vai errar nesse caminho muitas vezes você vai deixar de ser humilde, muitas vezes você talvez não tenha esse amor, muitas vezes você vai deixar de ser fiel. Mas você precisa caminhar, você precisa praticar isso. Isso precisa estar constantemente no seu coração e na sua vida. Comece com pequenas decisões diárias. Insiste em não buscar lugar de honra. Mantenha seu compromisso com fidelidade. Pratique pequenos atos de amor de forma consciente. Aprenda com os fracassos. Todos ainda vamos falhar nas nossas decisões. Alguns dias o orgulho vai vencer a nossa humildade. A infidelidade vai nos envergonhar. O egoísmo vai sufocar o nosso amor. Isso vai acontecer. Nem estou te dizendo que pode acontecer, vai acontecer. Por causa dessa nossa natureza. Deus sabe que nós somos imperfeitos e que a gente não vai ser perfeito até a volta de Jesus. Provérbios 24:16 diz que o justo não é reconhecido pela ausência de queda, mas por causa da capacidade dele de se levantar. Você vai cair, mas você precisa ser capaz de superar o seu tombo e precisa se levantar. Precisa olhar para frente, precisa olhar para o futuro, precisa viver uma vida exponencial diante de Deus. Também cerque-se de pessoas que têm a mesma decisão de praticar os dons de Deus. A gente precisa de exemplo que desafia a gente a ser melhor cada dia. Alguém que é bondoso, alguém que é muito amoroso, alguém que é muito fiel. São exemplos que nós precisamos ter para nós seguirmos à frente. E o melhor desses exemplos, olhe para Jesus. Ele é humilde, ele é fiel e ele ama verdadeiramente todas as pessoas. Mantenha seus olhos na eternidade. Olhe para Deus, olhe para a vida eterna, olhe para o futuro. Não se prenda a coisas temporais, querido. Não faça essa bobagem. Tem gente que se perder alguma coisa, por mais pequenininha que seja, se desespera, se descabela, perde a noção das coisas. Quem olha apenas para as circunstâncias já está vencido e vai desanimar. Cada ato de obediência
molda o nosso caráter para sempre. Para sempre. Cada ato da nossa obediência molda o nosso caráter. Por último, celebre as pequenas vitórias. Vitórias pequenas também são degraus que a gente cresce, que a gente sobe no nosso crescimento espiritual. Cada uma das pequenas vitórias vai te fortalecer. Hoje eu consegui amar, hoje eu consegui ser humilde, hoje eu consegui ser fiel, nas pequenas coisas. Cada vitória que você tiver vai te ensinar a caminhar com força, com poder, com graça. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Humildade, fidelidade, amor de sacrifício. Tudo é o que nós precisamos para a nossa vida. Deus abençoe você e te dê essa capacidade de pensar sobre isso.